E quais os outros programas que tem lá na casa? Cara, a gente tem uma gama muito boa de programa, tá com uma programação muito diversificada. Eu tenho um programa, que nem nós estávamos conversando há pouco, eu tenho um programa de tarô da Márcia Rodrigues, maravilhosa. Quero trazer ela aqui. Traga. Uma pessoa incrível, super acessível, vai gostar muito de bater esse papo com vocês. E tem muita história boa pra contar, porque a Márcia tem mais de 30 anos de carreira. Vocês estão pegando o Ferreira, que tem peixe pequeno, viu? Mas tem Márcia Rodrigues, Ney Santos. O Ney é um monstro. O Ney, eu dou risada com ele todo dia, porque o Ney foi meu professor de rádio. Ah, é? E hoje eu dirijo o jornal dele. Que legal. Hein? Então, assim, é bem legal. E o cara que fez Globo, né? Sim, trabalhou muitos anos na IPTV, depois foi pra Intersom, agora tá na Jovem Pan. Então, assim, um cara que tem uma experiência incrível. E o jornal dele de vocês é muito legal. É muito bom. Eu gosto muito do formato, porque é rápido, é dinâmico. E você já sabe tudo que acontece na cidade, você já tá sabendo. A gente trabalha com boas parcerias, por exemplo, no Jornal da TV Onix, porque a gente em si é uma falha. Nossa, a gente não tem uma equipe de reportagem para fazer o jornalismo. Tá. Forte, como por exemplo tem São Carlos Agora, os outros que vai portais, lá no local. que vão no local. O acidente mal aconteceu, já tem alguém já ali registrando. Aliás, parabéns para isso. A gente estava conversando outro dia com o pessoal da TV. E eles falaram, não tem como a gente competir com os caras. Os caras, assim, o acidente não aconteceu. São Carlos do Toque também maravilhoso. Teve um caso do São Carlos no Toque que eu achei muito, assim, incrível o trabalho deles, que foi o incêndio da Edmais. A Edmais é anunciante minha há 5 anos. E eu estava fazendo uma apresentação para a prefeitura, num domingo, que foi, se não me engano, no teatro. E aí eu saí do teatro, eu ia passar ali na frente porque estava tendo o evento do Matsuri. Ali. Oriental lá. Falei, vou passar de lá para ver tal, enfim, falar com o pessoal. Quando eu cheguei próximo ali, e aí é demais aqui nas costas do palco, que foi na Praça do Mercado. Quando eu cheguei ali, eu falei, putz, tem muita gente, cara, vou embora. Tô cansado, tá calor, quero tomar um banho, quero ir pra minha casa. Falei, vou embora. De repente eu começo a receber mensagem de amigos assim, tal. Cara, você tá vendo o que tá acontecendo não é demais? Tá vendo? Falei, não tô vendo. Aí a primeira coisa que eu fui ver foi o Instagram e tava o São Carlos no Toque no ar. Eles estavam ao vivo. Eles estavam ao vivo lá. Com drone, com tudo, e mostrando. É isso aí, é muito bom, cara. Falei, cara, parabéns pela cobertura jornalística. Mas vocês fazem um resumo ali, né? Uma coisa interessante que nem precisa, você nem sente falta dessa... Teoricamente. Mas assim, é bem legal, cara, é bem legal. A sua mídia, você tem um horário pra fazer, né? Então, isso também, né? A televisão tem disso. Você não tem muito o que fazer, né? A televisão pra mostrar no outro dia já tá velho. A televisão tem muito disso. A televisão ainda trabalha com o sistema de horário. Então, eu quero assistir o programa do Ferreira, eu tenho que ligar a televisão às 7 da noite na quinta-feira. Então, por exemplo, o incêndio da Edmais aconteceu num domingo à noite. E a gente não tinha nem equipe na rua, nem na televisão. E se tivesse, isso aí só ia falar no outro dia. Só ia falar no outro dia. Que já todo mundo já tá sabendo. Aliás, um abraço para todos da Edmais, Elias, a todos. Perda lá, mas já estão reabrindo outra loja. Vão fazer ali onde era Jô Calçados, tá bem legal. Ah, é verdade. Tá bem legal. Pessoal bem legal. E é isso. E tem podcast lá também, né? Na TV Onix temos o Quebra-Cabeça do Sucesso, com a Alessandra Paulilo e a Priscila Casagrande. Tá muito bem legal. Tá coladinho com o Ferreira. Acaba o Ferreira, começa as meninas. Eu tenho o Fio da Navalha, que é um outro podcast também do Luiz com o filho dele, o Felipe, pai e filho fazendo. Também tem uma dinâmica interessante. Tem um programa que é para as mulheres, que é o MapaCast, que acontece de segunda-feira às 5 da tarde. Também um podcast bem bacana. Também em São Carlos. Cara, pegou também aqui. Esse formato é legal, né? É um formato... Porque a entrevista, querendo ou não, é uma coisa jornalística. Eu sempre falo, a entrevista é uma coisa jornalística. Eu quero extrair uma informação de você. Né? Você tem a pauta. E qual que é a estratégia que vocês usam para tirar uma pergunta, uma resposta-chave de um convidado? É que você já falou, você nem percebeu. Essa é a questão do bate-papo, entendeu? Mas a gente não tem a gente não tem o furo, né, cara? Já tal, vai vir tal. Na verdade, a gente não tem o furo da entrevista. A entrevista é isso. Eu vou entrevistar um artista, o presidente da República, não sei o quê. Eu preciso extrair aquela informação de uma forma que ele ceda. Sim. Né? No podcast, nós estamos batendo um papo aqui. Né? Então, é muito mais fácil eu saber o que eu quero. Porque no meio da conversa, você nem percebe que você está contando a vida inteira.
né? Eu tenho... Quantas vezes a gente entrevistou gente aqui, o cara sai e fala assim, nossa, parece que eu fui uma sessão de terapia. Quer dizer, cara ouvir isso. O cara contou a vida dele. E é legal porque tem pessoas vendo essa história. Sim. A gente recebeu esses dias, inclusive, um comentário aqui no canal. Ó, obrigado para quem comentou. Se inscreva aí no nosso canal para receber, hein? O cara falou assim, um comentário bacana, não sei de quem foi a iniciativa, o cara escreveu, mas trazer a história real das pessoas é muito bom. Parabéns, mandando parabéns. Porque às vezes também a gente tá cansado de ver podcast. O cara, você pode ver que o artista vai em um, daqui a pouco ele tá no outro. Ele vai em todos. Fala a mesma coisa, né? Um turnê podcast. E quando você traz pessoas, às vezes, que são desconhecidas até pro Brasil, nós estamos falando, mundo. A pessoa quer... A informação, às vezes, vale até mais, porque é real ali. Não é uma coisa do marketing. Cara, a pessoa conhece você na TV. Do horário tal, no dia tal lá, você tá apresentando, você tem que ter uma formalidade. Tá engomadinho, bonitinho, de maquiagem. Você tá solto, foda-se. Não, e outra, ali você tá comandando o programa. Ali eu tô na minha zona de conforto. Exatamente. Ali eu tô no meu território. Aqui é diferente. Que nem quando eu entrei aqui, eu ainda falei, vai devagar, porque eu sei entrevistar, mas não sei se eu sou um bom entrevistado. Então... Mas é muito curioso isso. Mas cara. é o papo, cara. Até agora eu nunca fiz nenhuma pergunta. Nós estamos no papo. Fala disso, fala daquilo, conta daquilo, né? Mas no programa eu tenho muito disso. As pessoas por si só, não sei se é por conta de ser televisão ou coisa do gênero, a pessoa chega super inibida ali, tímida, encolhida assim, tal. Aí eu ainda penso assim comigo, nossa, e agora, né? Falei, deixa assistir. Porque é uma coisa que isso eu tirei do mestre Silvio Santos. Ele tem uma frase muito emblemática que, para mim, é frase de vida para o trabalho. Televisão, para quem assiste, é diversão. Para quem trabalha, é um trabalho como outro qualquer. Então, ali, quem está assistindo em casa, tal, cara, você não imagina o que já aconteceu nos bastidores, os ranca-rabo que tem, mas acontece. Porém, é o que eu falo para todos ali dentro. Falo assim, nós estamos hoje com uma equipe de 6 pessoas dentro do programa do Ferreira. A gente pode se xingar, se estapear aqui dentro. Saiu do estúdio, a gente toma uma cerveja, faz, e já resolve. Tudo pelo bem comum, né? Sim, é pelo sucesso do programa, entendeu? Porque o sucesso do programa não é o Ferreira. Apenas. É a equipe do Ferreira, é a produção da TV Onix, é tudo. É o anunciante, é o público, porque são 2 pilares da televisão. É a audiência e o anunciante. Infelizmente, é ao contrário, é o anunciante em primeiro e a audiência em segundo. Por que eu falo infelizmente? Porque às vezes você tem que lidar com a pressão do anúncio, independente do público. Mas as duas coisas andam casadas. Então, se você não tem público, você não tem anunciante. Se você não tem anunciante, não adianta você ter público. E é assim que é a regra do jogo lá. Na TV. Mas a TV eu acho, pra mim, eu acho mais difícil porque você vê a câmera na sua cara lá e você tem que... Você tá falando por nada, né? Tem dia que eu faço, às vezes eu faço vídeo sozinho, live sozinho e tal. E é difícil, porque você tá falando por nada. Eu tô louco, diferente, né? É diferente, você tá falando... Mas você sabe qual que é o meu time pra isso? Olhar quem tá nos bastidores, quem tá filmando. Aqui só mas o seu olho pega, né? Sim, não, de certa forma. O meu, como é muito em mim, eu tenho que ficar olhando pra câmera. De certa forma. Não, mas, por exemplo, se você pegar o hábito... Ó, eu tô olhando aqui pra webcam de vocês, mas eu tô vendo vocês aqui. Eu tô vendo ele também. Então, eu consigo sentir, se o meu cinegrafista, ou melhor, videomaker, fizer isso aqui, eu tenho um infarto ali na hora. Vamos mudar o ritmo. A pauta. E a gente tem isso lá. Então eu tenho algumas brincadeiras dentro do programa que eu vejo. Se tipo, tá tocando muito telefone? Beleza, tá dando certo. Não tá tocando? Troca. Vamos mudar. Tem uma matéria de stand-by ali. Uma matéria fria que a gente chama, que pode passar em qualquer momento. Tá meio assim? Solta a matéria. E tem que ter, porque acontece alguma coisa no meio do já aconteceu. Claro. Imagino. Conta uma história boa aí, Matheus. Do que você fala? De bastidor, né, cara? Olha, a Lê ali também, né? A Lê Alessandra. Você sabe como que é a Alessandra? Pra caramba, né? A Alessandra, ela foi ser minha assistente de palco, porque eu sempre tive assistente de palco, mas nenhuma deu certo. Aí a última saiu, eu falei assim, gente, eu não vou pôr mais ninguém. Que não tá dando certo, meu. O pessoal acha que você tá ganhando em cima, enfim, sem falar de envolvimento pessoal. Falei, não dá pra ter mais assistente de palco.
Só que não tem como você fazer o sorteio de 20 prêmios segurando o microfone. Ainda eu brinco, eu tenho uma urna, que eu brinco que era minha urna eletrônica, mas na verdade é de papel. E aí a gente tem a nossa urna. Como que eu vou segurar o microfone, segurar a urna, não tem como. Fazer o microfone do Silvio Santos. Aí, é verdade, seria uma boa. Por isso que ele usava lá. É por isso que ele usava. Aí eu olhava assim pra Alessandra. A Alessandra também tá comigo, claro, desde o começo, filha do dono. Falei assim, cara, a Alessandra ela tem uma característica muito bacana, porque ela fica muito brava muito fácil. Ela pega ar muito fácil. E é gostoso mexer com gente assim, né? Porque com gente assim é o melhor. E assim, ela, por exemplo, ela chama Alessandra Regina. Ela odeia o nome dela. E eu chamo ela de Alessandra Regina. Ousado também, filha do patrão, você é ousado também, né? Não, mas é brincadeira, Feijão, viu, Lê? E aí eu peguei e falei assim, Lê, você não topa fazer? Não, imagina, perguntem pra ela, quem conhece sabe dessa história também. Não, imagina, eu não, porque eu não gosto, porque eu não quero aparecer, porque isso, porque aquilo. Beleza. Aí ela fez um primeiro sorteio. No segundo sorteio, ela já veio com o cabelo diferente. Ela gostou. No terceiro, com roupa diferente. No outro, com a unha. Pegou o gosto da coisa. Aí teve uma época que tinha umas influencers no programa e eu tinha 3 minutos para encerrar. E tempo de televisão é sagrado. A gente tem que encerrar, deu o tempo, acabou. Não é podcast que a gente pode, o papo tá bom, vamos esticar mais um pouquinho. Senão eu atrapalho o resto da programação. Aí tínhamos algumas influencers no programa. Aí a Alessandra, eu falei assim, Lê, eu vou falar para as influencers te ajudar. Se você falar isso para elas, eu não faço mais o sorteio. Ah, ela quer fazer sozinha. Eu falei assim, ó, tá vendo? Aí eu já vi que... Então hoje é uma peça-chave. E aí a gente brinca. Que vira um personagem, né? As pessoas ela é a simpatia da TV Onix. Pegou? Outro dia eu cheguei lá, ela tava atendendo o telefone. Alô? Falei, filha da mãe, você não tá fazendo isso. Tá na sua casa, né? Precisa atender assim, né? Então, por isso que pegou esse simpatia da TV. E é legal, vira essa personagem, né? Vira essa coisa bacana. Que legal, cara, que bacana. E quando chegam umas notícias meio doidas, assim, com o genro, com o sogro, vocês não dão essas notícias? Entendi. Que foi cara, aqui do lado. Eu não gosto de fazer notícia, de dar notícia no programa. Um, porque eu não sou jornalista. Sim. E o outro, porque como o programa ele é ao vivo na quinta, das 7 às 8h30, e ele reprisa ao longo da semana até a outra quinta-feira, a notícia fica velha, né? Vence. Então, para eu não queimar o programa, não deixar uma coisa repetida no ar, apesar de ser reprise, eu prefiro não fazer. Já aconteceu, teve uma enchente. Uma não, né? Todo ano tem. Rindo com respeito, tá? Aquela grande que teve em São Carlos, acho que foi 2020. 21, acho. Teve uma que não, foi para arrebentar com o Piqui de Goiás. Foi acho que antes da pandemia. Foi no começo, um pouquinho antes. Eu tava ainda em fevereiro, a pandemia foi em março. Foi que eu tava ainda antes. Foi em fevereiro e a pandemia começou em março. Eu tava no essencial ainda. Foi isso aí. Cara, teve uma pandemia muito estrondosa em São Carlos. Enchente, né? Pandemia também, né? A pandemia tem uma história. Também. A pandemia também foi estrondosa em São Carlos, tá? Mas a enchente foi muito devastadora. Sim. E naquele dia a gente tinha 1 quilo de atração dentro do programa. Sim, quando eu falo 1 quilo, é que tinha muita gente para ir e ninguém foi. Aí aquilo me deu um desespero, que eu lembro que eu pedi pro nosso produtor, que trabalhava com a gente na época, eu falei, olha, pega o celular, vai pra rua, com o Skype, nós vamos fazer ao vivo, com o Skype, vai pra rua. E aí a gente fez, com as enchentes, tal, e etc. Foi, acho que o programa, um dos mais difíceis que eu já fiz. Porque, cara, você vê as lojas ali, quanta gente que perdeu. E isso é um sonho, como a gente volta a falar do sonho das pessoas. Porque eu acredito que quem tem uma loja, quem tem qualquer coisa, uma portinha beira de esquina, ou um baita de empreendimento, é o sonho do cara. E o cara botou ali dinheiro, a vida dele. E ele perdeu isso. Então foi um programa bem difícil que a gente fez. A da pandemia também foi. Da pandemia quando também começou foi. A pandemia? Mas como é que foi na pandemia para você? Horrível. Horrível. Não, em faturamento, em tudo, em estrutura. Parou o programa? Não. Chegamos a cogitar essa possibilidade. Não parou porque nenhuma vez? Não paramos. Cara, uma semana antes da pandemia ser decretada, o governador fechar tudo, tal, e só sai de casa do necessário, e etc. Uma semana antes, a gente levou o carnaval do Ítalo no programa.
Eu tinha acho que umas 5 ou 6 mulatas sambando. Mas tava Nossa Senhora. Se a vigilância me pegasse naquele... Se fosse na época da pandemia decretado, enfim, a vigilância prendia todos nós. Nossa. E graças... Foi um programa legal. Ops, eu falei... Putz, desculpa aí pelo puta. Não, pode xingar. Pode. Foi um puta de um programa legal. E na semana seguinte, decretou a pandemia. Então, cara, de 8 pessoas, eu acho que a gente tinha na época, de colaborador no estúdio, que trabalhava no programa e tal, eu fiquei com 2. Eu não tinha cinegrafista. Só ficava o cara do corte e o sonoplasta. Mudou tudo. Aí começou esse negócio de entrevistar por Skype, que foi um inferno. Cara, isso foi uma desgraça. Porque, assim, até você saber mexer na ferramenta, você trocar o equipamento que você tinha... Aprendemos bastante. E a pessoa hoje também tem que ter uma estrutura, adaptar tudo, né? Essa adaptação matou muita gente. A internet cai. A internet cai, que inferno, cara, que inferno. É difícil. No começo não tinha nem direito o programa. Não tinha, mas deu certo, a gente conseguiu sobreviver. E assim, de 12 anunciantes que eu tinha, eu fiquei com um só. Nossa. Então o faturamento despencou, foi aí que surgiu a possibilidade, não foi da TV, foi minha. Eu cheguei no Candiano, já era funcionário dele e tal, enfim. Cheguei pra ele e falei, Candiano, você quer parar o programa? Dar uma segurada e tal? Ele falou, não. Falei, tá, mas quem que vai custear isso? Porque o programa não tá entrando. Quem que vai bancar? A TV banca. Falei, tá, mas no primeiro que entrar a gente devolve. Porque pra não ser injusto com ninguém. Sim. E acabamos ficando e fomos fazendo. Aí teve uma primeira reabertura, o pessoal começou a voltar e fechou de novo. Só que aí nesse abre e fecha, muitos lojistas começaram a se adaptar para o que estava acontecendo. Então, esses que se adaptaram, que dá pra vender mesmo, conseguiram assim, voltar. Né? E aí viu que a TV seria uma puta ferramenta para vender, né? Cara, a TV... Porque gente que começou a fazer propaganda na pandemia, a nossa que nunca tinha subiu feito, num grau. Não, imagina como subiu a audiência. Exatamente. Subiu muito. Eu imagino. O programa ficou mais conhecido, infelizmente, por causa da pandemia. Por conta das pessoas ficarem em casa assistindo. Porque acabou aquele negócio de, eu abri uma loja no centro, vai passar 1000 pessoas por dia. Não vai passar mais ninguém. Então você vai ter que ter alguma mídia, ou na internet, ou na TV, ou no rádio. Mas que bom que conseguiram passar aí de uma maneira bacana, né?